Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, pelo privilégio de a gente estar aqui essa noite, Senhor. Muito obrigada por atrair cada um de nós, Pai, aqui. A gente sabe, Deus, que se fosse por nós, a gente não estaria aqui essa noite, que é o Senhor quem nos chamou, é o Senhor que se apresentou a nós. Eu agradeço ao Senhor pela vida do nosso pastor, que vai trazer a palavra essa noite, que o Senhor fará através dele, Deus, e que o nosso coração esteja preparado para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós essa noite, Pai. Fale conosco, fale com a tua igreja, Deus, para que a gente possa crescer como um corpo, como o corpo do Senhor. O Senhor é a nossa cabeça. Fale com a gente o que o Senhor quer que a gente faça, Jesus. Em nome de Jesus, porque o nosso objetivo de vida é adorar o Senhor, é ser como o Senhor. Em nome de Jesus, nos transforma. Amém. Vocês vão ouvir um testemunho agora. A paz, igreja. Então, eu tenho um tempo que eu queria falar sobre isso aqui na igreja. O Senhor tem, ardido no meu coração por isso. E é o seguinte, algumas pessoas da igreja aqui sabem um pouco da minha história, outras nem tanto. E o que eu queria dizer é sobre o cuidado de Deus na minha vida, na vida da minha família. Há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, eu morava em Vespasiano, tinha uma casa muito boa, e por várias situações, problemas familiares, eu tive que deixar a minha casa, eu não tinha emprego, e eu estava numa situação que eu não sabia o que fazer, literalmente eu não sabia o que fazer, com 2 filhos, sem emprego e sem nenhuma direção. E Deus foi tão maravilhoso que, em um período de 1 ano, eu comprei a minha casa, sem precisar do dinheiro da casa que eu tive que largar, que era uma casa que eu amava muito, mas hoje eu amo muito a casa que o Senhor me deu também, é um presente. Hoje eu posso receber os irmãos, hoje eu posso realizar os cultos no meu lar, que era um sonho que... Ai, gente, eu tô nervosa. Que era um sonho que eu queria muito. E hoje eu tenho um emprego, graças a Deus. E em 1 ano o Senhor restituiu tudo, né? E eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer a Missão Ágape, que tem pouco tempo que eu estou aqui, mas já tem 2 anos que a igreja está cuidando de mim, cuidando do meu filho, dos meus filhos, e tem me dado todo apoio, né? Eu agradeço muito ao pastor Robson, a Vanessa, o Maurício e a Dani não estão aqui, mas são pessoas que, gente, me ajudaram muito. Eram áudios de 10, 15, 20 minutos e eu estou muito feliz pelo cuidado da igreja na minha vida. Então, pessoas que ajudaram também, que eu não sei, mas que eu agradeço à igreja num todo. Muito obrigada. Vamos orar para as crianças? Quem está na salinha? Vem cá orar. Senhor, nós te agradecemos pela vida dessas crianças. Senhor, que o coração delas esteja aberto para ouvir a Tua palavra, para entender mais o Senhor. Deus, que não seja apenas encontros, mas que seja a palavra do Senhor plantada no coração delas para frutificar, Senhor. Porque eles são o futuro, Senhor. Nós precisamos deles, Senhor. Livra de todo mal, de toda influência desse mundo. Nos dê sabedoria, Senhor, como igreja, como pais, para cuidar das crianças. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, você que trouxe sua Bíblia, abra no livro de Salmos, capítulo 39. Você que encontrando, já fique sobre seus pés para a leitura da palavra, amém? Em reverência à palavra de Deus. Salmos 39,
Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Que bom que você veio, viu? Nó, Isadora, tem pouco que eu não vejo você, menina. Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Bárbara, Babi, né? Ei, irmã, paz? Que bom que você está aqui. Mateus, grande Mateus. Salmos 39. A igreja hoje está totalmente desfalcada. O pastor Elvis está lá para a Bahia, cuidando do papai dele, da mamãe dele. Dani e Júnior não está aqui. Chegaram de viagem, estão cansados. Júnior está com dor de ouvido, mas daqui a pouco o Senhor já está curando ele em nome de Jesus. Amém? Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus? Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Esse fogo é ira, tá, meus irmãos? Então comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Destes aos meus dias o comprimento de um palmo, e a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como sombra. Em vão se agita, amontoando riquezas, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em ti. Podeis assentar? Em nome de Jesus. Vocês já pararam para pensar a respeito da vida que você tem? Você já parou para pensar o porquê você existe? Qual é o propósito da sua existência? Mas eu não falo de pensar numa vida de uma forma rasa, abstrata, porque vida, você vira para sua esposa ou para o seu esposo e fala assim, ei, minha vida, né? Não nesse sentido tão raso, mas eu falo em relação a gastar a sua vida, a usar o tempo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para fazer um cálculo de qual está sendo a sua idade hoje? Você já parou para pensar sobre as coisas que você conseguiu realizar, as coisas que você ainda não conseguiu realizar? Eu não estou falando de uma lista no final de ano que você fez vários propósitos, não estou falando de vida mesmo. A sua vida tem tido o real sentido? Será que a vida que o Senhor te deu, você tem usado da forma em que Ele quer? Já parou para pensar? Uma vez eu trabalhava na TAM Linhas Aéreas, trabalhei lá por quase 9 anos, e eu ouvi num treinamento de líderes que a aeronave no chão ela estraga. Eu falei, como assim? Como que uma aeronave no chão ela estraga? Ela foi projetada, segundo os especialistas, elas foram projetadas para passar a maior parte do tempo no ar. Quando ela está no chão, ela estraga. Porém, de tempos em tempos, essa aeronave ela tem que parar para ver como é que estão as avarias, o estado. Não é verdade? E nós também, nós precisamos também, às vezes, parar, e esse é o momento. Esse é o momento em que, pela graça, o Senhor permite que você se assenta numa cadeira simples de uma igreja simples para ver qual está sendo o seu real estado. O Senhor agora, nesse momento, Ele pede para você olhar para você e ver como que está a situação do templo que carrega o Espírito Santo. Hoje é o momento em que você vai olhar para a sua vida. Na aeronáutica eles falam autonomia, que é o tempo de voo. Na nossa realidade é verificar também a nossa autonomia, ou seja, o nosso tempo de vida. E eu não sei vocês, mas o tempo está passando rápido demais. Já estamos chegando no final de ano. Gente, especialistas falam que o tempo é o mesmo. As horas, os minutos, os segundos são o mesmo. Eles falam que o problema somos nós que ocupamos todo o nosso tempo
fazendo coisas, planejando coisas, inventando coisas, jogando a vida fora. Não é verdade? Esses dias eu vi um documentário de um fotógrafo. Ele ficou 12 dias na Amazônia tentando fotografar um danado de um jacaré e não conseguiu. 12 dias. Jogou 12 dias fora. E uma pessoa em um leito de hospital, por mais que seja uma pessoa rabugenta, por mais que seja uma pessoa que fala, eu quero morrer. Deus, me tira daqui, me leva, Senhor, me tira, eu quero morrer. Mas no final, a pessoa quer vida. Eu presenciei isso. Nós fazendo o culto aqui, era uma garagem ainda, e a gente adorando a Deus, batendo nos caixotes aqui, cantando, cantarolando. E a vizinha ali chamou, vocês estão sabendo que tem um rapaz aqui na rua de vocês morrendo? Irmãos, aquilo foi uma vergonha para mim. Eu falei, eu não sabia. Ele está morrendo ali, ó. A família liberou ele para casa para morrer, para despedir. Nós paramos tudo que nós estávamos fazendo e fomos lá. E eu pude ver aquele homem morrer na minha frente, assim, na minha frente. Eu cheguei a pensar em trazer um vídeo, mas eu falei, não vou fazer isso não precisa. Porque eu acho que todo mundo sabe o que é a morte aqui. Tem gente que não sabe o que é a morte em si, mas, irmãos, a pessoa no final da vida, ela quer viver. Ela quer viver. Por mais que você esteja cansado da vida, porque você não sabe o que você está falando, porque viver é bom. Principalmente quando você gasta a sua vida em prol do reino de Deus. É maravilhoso. É maravilhoso você falar de Jesus para as pessoas e as pessoas conhecerem a Deus. É maravilhoso. E, infelizmente, esse rapaz morreu. Nós falamos do Senhor Jesus para ele. E é triste, meus irmãos, é muito triste, muito triste. E o tempo passa, o relógio da vida nunca para. Hoje eu quero falar sobre vida, eu quero falar sobre o que Davi falou nesse salmo, que nós somos um sopro. E é algo que você precisa olhar para você, porque realmente a vida, ela é maravilhosa, meus irmãos. O Senhor nos deu vida e vida em abundância, para nós vivermos para Ele. E eu gostaria que você olhasse realmente para você. O nosso tempo, ele é chamado de Cronos. E esse tempo, Cronos, ele um dia vai desembocar, assim como o rio, no tempo de Deus, no tempo Kairos, no tempo de Deus. Haverá um último dia para cada um de nós aqui. Isso é fato. Nós somos frágeis, como a palavra de Deus diz. Muitos frágeis. Será que não estamos correndo atrás de coisas fúteis? Trabalhar nós temos que trabalhar, óbvio. Mas será que você tem gastado a sua vida com qualidade de verdade? Será que você tem feito as pessoas ao seu redor pessoas felizes? Será que quando nós partirmos, nós faremos falta nessa terra? Hoje aqui no pré-batismo, nós falamos sobre aquele evento da morte de Jesus e a ressurreição de muitos dos que dormiam. Alguns voltaram para casa na morte de Jesus, alguns ressuscitaram. E houve uma brincadeira assim, de repente o marido chega em casa, oi amor, você morreu? Vou te matar de novo, que eu não aguento você. Sabe, meus irmãos? Será que faremos falta? Será que você vai ser um filho que realmente fez a diferença nessa terra? Porque a pior coisa que tem é você ir num velório vazio. É muito ruim. E o pior ainda é você ir num velório de uma pessoa que era uma pessoa super caridosa, uma pessoa que fazia a obra. E você olhar para os lados e falar assim, nossa, se essas pessoas que receberam uma ajuda, que receberam uma palavra de conforto, puxa vida. Conta-se uma parábola, eu pretendo fazer vocês entenderem essa parábola. Conta-se uma parábola de um rei muito importante. E esse rei, ele caminhava no pátio do seu palácio e ele viu um dos seus súditos varrendo esse pátio. Esse camarada, ele varria e ele cantava, ele adorava a Deus, ele assobiava. É assobiava que fala? Assoviava. Professor de português, assobiava. E essa pessoa assobiava e isso chamou a atenção daquele rei. Porque aquele rei sabia
que aquele homem ele não tinha motivos para estar tão alegre daquela forma. E esse rei chamou o sábio e falou assim: olha, está vendo aquele homem? O que aquele homem tem que eu não tenho para estar tão alegre dessa forma? Porque eu sei que ele não tem motivos para estar tão alegre assim. Aí aquele sábio olhou para o rei e falou assim: olha, é porque ele não entrou no Clube 99. Você sabe o que é Clube 99? Diz para o irmão ao seu lado: você sabe o que é Clube 99? Diz para ele. É cringe, né, irmãos? É muito ruim falar isso, mas... E o rei perguntou para aquele homem, não, para aquele sábio: eu não sei o que é o Clube 99. O sábio disse para o rei: olha, rei, você vai pegar um saco de linhagem e você vai colocar lá dentro 99 moedas de ouro. E você vai pegar e vai colocar lá na porta da casa desse súdito, que é tão alegre. O rei fez isso. E eles ficaram vigiando de longe. No outro dia de manhã começou a ouvir os cânticos daquele homem, os assobios, os glória a Deus. Na hora que ele abre a porta, ele encontra aquele saco de dinheiro, aquele saco de ouro. Na frente dele, ele se alegra: ó, que bênção, que bom, olha que bacana que fizeram comigo. É uma parábola, viu, gente? Um conto, tá? E de repente ele pegou aquilo, virou no chão e começou a contar as moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99. Acho que eu contei errado. Tem que ser 100, não é possível. 100 é um bom número, né? Quem junta 99 moedas? Foi contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99. Não é possível. E foi contando, e o rei e o sábio de longe observando aquilo. E foram incontáveis vezes tentando chegar a 100 e não conseguia. Aquele homem, com aquela tamanha alegria, ele fica inquieto, perde aquela alegria, porque agora ele é um homem focado a alcançar a 100ª moeda, não transmite mais aquela alegria, não glorifica mais o nome de Deus. O sábio diz ao rei: entendeu agora, meu rei? Agora ele está no Clube 99, porque não se contentou com o que recebeu de graça. E muita gente, meus irmãos, muita gente entrou para esse clube de pessoas que estão empolgadas com coisas fúteis. Eu não estou falando para você não correr atrás do seu sonho, mas que esse sonho que você tanto tem, que o Senhor seja inserido nele. Vocês estão compreendendo? E é justamente isso que Davi nos ensina nesse salmo. O Salmo 39, ele carrega um título. Você está com sua Bíblia aberta? Qual que é o título que está na sua Bíblia? A vaidade da vida. Outro. A minha Bíblia carrega o título de Para um mestre de música ao estilo de Jedutum. Alguém está com uma Bíblia assim? A sua está assim? Jedutum? A sua está assim também? O subtítulo. Perfeito, cara. Jedutum, ele era uma pessoa, um excelente nome para você colocar no seu filho. Jedutum. Ele era uma pessoa, apesar de o seu nome arremeter um substantivo que significa louvor e glória, ele era uma pessoa que Davi escreveu esse salmo. Presta atenção aqui, meus irmãos. Davi escreveu esses salmos e entregou na mão desse rapaz chamado Jedutum e falou com ele assim: olha, coloca uma melodia nisso aqui para mim. A finalidade, o chamado desse homem, Jedutum, era na área da música. Então Davi, ele quer transformar essa poesia, esse salmo, em um cântico. E tem uma coisa muito incrível aqui, meus irmãos, que eu queria compartilhar com vocês. Vamos ler o versículo 5, por favor. Coloca aqui o versículo 5. Deixa aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, todo ser humano, por mais firme que esteja, não passa de um sopro. Tem gente que lê isso aqui. Tem Bíblia que isso aqui é escrito selá. Quem nunca leu isso na vida? Quem nunca leu? E ninguém teve a curiosidade de saber o que é isso. O que é selá? Alguém já leu isso já? Fala, por favor. Já? Glória a Deus. Então, irmãos, o original é selá.
o que acontece? O autor desse livro, no caso Davi, ele escreveu isso aqui porque ele quer que você reflita sobre isso aqui, principalmente na última frase, né? Todo ser humano, por mais firme que seja, não passa de um sopro. E o que ele fez? Ele pediu para Jedutum transformar isso numa canção. Agora imagina comigo, meus irmãos, cantando uma canção, canta, chega aqui e para. Parece engraçado, mas é para você refletir aquilo que você está cantando. Essa pausa, esse selar, repete na Bíblia por mais de 70 vezes. E justamente o autor está pedindo para você, reflita no que você está lendo. Pare e pense. Era a mesma coisa de nós abrirmos um parênteses e colocasse, olha, importante, prestar atenção. É essa etimologia que aparece por mais de 70 vezes na Bíblia. Eu achei isso aqui incrível. Eu falei, eu vou ter que falar isso para os irmãos, porque era uma dúvida que eu carreguei durante muito tempo na minha vida. E é justamente sobre refletir. Se você um dia lê isso, em uma outra passagem, na hora que você vê pausa ou selar, por favor, reflita na última estrofe daquilo que você está lendo. Isso repete lá no versículo 11. Coloca lá o versículo 11, por favor, do capítulo 39. Ele repete. Aí, olha, tu repreendeste a disciplina cada pessoa por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o ser humano não passa de um sopro. Davi, ele quer falar para você e para mim que a nossa vida não passa de um sopro. Davi tinha tanta consciência da rapidez com que os seus dias e anos passam, que pediu para Deus ajudá-lo a viver consciente dessa inescapável realidade. É uma realidade, meus irmãos. A nossa vida não passa de um sopro. Ele diz, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. O problema é que nós não temos o hábito de refletir. Nós não temos o hábito de olhar para nós e ver a nossa brevidade, para ver o quão breve nós somos. Tem gente que vive até os 90 anos e fica alegre porque viveu muito. O que são 90 anos comparado com uma vida eterna, meus irmãos? A palavra de Deus já diz que o homem nascido de mulher dura pouco. É pouco. E a gente não gosta de falar sobre isso. Nós não gostamos de pensar sobre isso. O mundo não gosta de refletir sobre isso e ponto. Especialmente sobre questões do tipo vida, morte e eternidade. Está muito longe. O tempo vai passar para nós. Quem está jovem não gosta de pensar nisso. Até nós que temos 39, 40 anos, a gente não gosta de pensar nisso. Nós somos frágeis. Pensar sobre essas coisas ou falar sobre essas coisas estraga o rolê, atrapalha a diversão. Repara que quando você falar sobre isso, faz um teste na sua casa. Está um grupinho de gente, fala sobre gente. Vocês repararam que a nossa vida passa rápido? Num instantinho o assunto muda. Num instantinho dá um jeito de mudar, porque ninguém gosta de falar sobre isso. De forma natural, o homem é incapaz de refletir sobre as questões da eternidade. Por que ninguém gosta de falar sobre a eternidade? Porque nós somos imediatistas, nós queremos as coisas para agora. Nós queremos que Jesus volte agora, sem arrumar a nossa vida, isso é loucura. Nós queremos tudo para agora, nós queremos compreender a Bíblia toda agora. O que nós não buscamos aprender no início da nossa caminhada, e hoje nós encontramos com o Senhor, nós queremos fazer tudo agora. O casamento, eu quero casar e já quer ter filho, esquece que tem que gerar, tem um tempo de gerar. Não tem, minha irmã? Não tem? Demorou um pouquinho para sair, não demorou? Pois é. Misericórdia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Gostaria que você lesse junto comigo. 1 Coríntios 2, 14.
Paulo ele instrui aqui a igreja de Corinto a observar as coisas que vêm de Deus. Porém, para conseguir observar é necessário ter o Espírito de Deus. Olha o que ele diz. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. É justamente falando sobre o que eu disse antes. O homem natural, ele não quer saber dessas coisas, ele não quer saber do último dia da sua vida. O problema é que nós precisamos olhar para o fim da nossa vida. Que rumo tem tomado a direção da sua vida? A sua vida tem te conduzido para perto do Senhor ou tem te afastado do Senhor? Meu Deus, Jesus, obrigado, Senhor. Sendo assim, o mundo, a carne e o diabo conspiram, investem para nos manter ocupados. É por isso que eu falei, o especialista, de certa forma, ele tem razão. Não é que os dias estão passando muito rápido, somos nós que estamos ocupando a nossa mente com coisas banais. Antigamente dava tempo para você deitar e dormir, descansar, sem que escurecesse. Hoje não tem jeito mais. Hoje é só problema. E quando você sai de um problema, você entra dentro de um outro problema. E o Senhor não nos chamou para viver essa vida louca, correndo atrás de tudo, ajuntando riquezas, dinheiro, posses, sem saber que tudo isso não vai ficar para nós. Não estou falando para você não correr atrás das coisas, deixa correr para o seu filho, mas que não seja o foco principal. Em nome do Senhor Jesus. C.S. Lewis, eu coloquei esse exemplo porque ele é genial. Ele escreve um livro com o título Cartas de um Diabo ao Seu Velho Aprendiz. Ele escreveu isso no ano de 1941. E o objetivo é o diabo instruir o aluno a agir de forma a manter longe do seu inimigo o seu paciente. E o inimigo aqui é Deus. Olha que loucura, acho lindo isso. Através de 31 cartas que compõem esse livro. Eu lembro da primeira carta. A tática dessa primeira carta é impedir que o paciente aprenda a argumentar. Ele tira a argumentação e ensina jargões. Alguém lembra dessa primeira carta? Gente, o que C.S. Lewis faz? Olha, você não precisa, segundo o diabo, se você argumentar, se você aprender a argumentar, automaticamente você vai querer saber das coisas de Deus, você vai querer saber da verdade, a verdade liberta. Porque o diabo, ele quer só banalizar as coisas, o diabo ele não tem argumento, ele só quer banalizar as coisas, só quer entretenimento, diversão. E o papel do nosso adversário é fazer com que nós vivamos de maneira desordenada, sem pensar no futuro. Precisamos sim olhar para aquilo que nos aguarda, sendo que o nosso futuro deve ser uma vida eterna com o Senhor. E é a vontade de Deus que pensemos sobre a brevidade da vida. Deus quer que nós olhamos para nós e reconhecer que nós somos como um sopro. A vida, ela passa para nós, ela vai passar. Quando Davi disse que a nossa vida é como um sopro, ele usou uma palavra hebraica chamada Ebel. É justamente a origem do nome Abel, que significa breve. Presta atenção aqui, meus irmãos, em nome de Jesus. A nossa vida, ela é ligeira, é como um sopro. O problema é que muitos não acreditam que a vida é realmente um sopro. E a maneira como lidamos com o tempo diz muito sobre o nosso entendimento sobre a vida. Se você tem corrido, meus irmãos, atrás de tantas coisas, isso fala muito sobre a forma que você compreende a vida. Porque a vida que nós temos, esse fôlego de vida que está dentro de você, pertence a Deus. Foi Ele quem deu. E se Ele resolver tomar agora? Isso acontece com todo mundo. Não é só idosos que falecem, jovens também, crianças também. A nossa vida precisa estar no Senhor. O tempo é o que de mais democrático existe. Ele é dado a todos igualmente. Todos possuem 24 horas por dia.
Por mais rico que alguém seja, essa pessoa não pode acrescentar um segundo sequer à sua existência. O tempo não pode ser comprado, estocado, repassado. O tempo só pode ser usado ou desperdiçado. Nada altera o tempo cedido a todos. O Senhor nos deu uma vida para viver para um único propósito. Deus não nos deu a vida para nós vivermos ao nosso bel prazer. Podemos sim viajar, divertir, descansar, óbvio. Mas a nossa vida precisa estar acertada diante do Senhor, meus irmãos. Será que nós temos realmente gastado a nossa vida em prol do reino de Deus? Será que nós estamos vivendo de forma consciente? Por isso a questão levantada por Davi, como viver de forma digna a brevidade, a vida breve. E ele responde, cuidado com as palavras. Mas como assim? Cuidado com as palavras? O que isso tem a ver com vida? O que isso tem a ver com sopro? Tem tudo a ver, meus irmãos. Os 3 primeiros versículos mostram o quanto Davi estava se esforçando para ficar quieto, para não se explodir. Vamos lá, versículo 1, por favor. Versículo 1, 2 e 3. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Prossiga, por favor. Então eu me silenciei, resignado e me calei a respeito do bem, mas a minha angústia aumentou. O meu coração ardia no peito, enquanto eu meditava o fogo aumentava. Então comecei a dizer, percebe que Davi, ele ficou calado. Diante dos perversos, diante dos seus inimigos, o que ele faz? Ele fica calado. Que sabedoria! Nós podemos extrair algo maravilhoso aqui que vale mais do que dinheiro. É falar na hora certa. Quem aqui, casais que começou a discutir, foi discutindo, daqui a pouco você nem lembra por que você estava discutindo. Não é verdade? E isso perde tempo, e nós estamos falando de vida. A gente perde tempo costurando as coisas, reparando coisas que você deveria ter ficado calado, e você não ficou calado, agora você perde tempo resolvendo as coisas. Sabedoria, meus irmãos, sabedoria. Nem sempre nós temos que falar, principalmente diante de escarnecedores, ímpios, mundanos. Oh, Jesus, obrigado. Nem sempre temos que sair justificando as coisas, explicando as coisas. Sabe aquela situação que as pessoas sabem que você é crente, aí chama você aqui, deixa eu fazer uma pergunta. E o dízimo lá na sua igreja, como é que funciona? Não é? Ah, você tem quantos anos? 19? Você é crente, né? Ah, e aí, você está namorando? Você está ficando com as meninas lá? Ah, não pode, você é crente. Não pode? Ah, não pode, está errado esse trem. Mas não foi Deus que fez? Aí começa aquele inferno. E acaba que nós caímos nessa rede, porque nós queremos justificar, nós queremos explicar. E eles não querem aprender. Eles querem trazer confusão na sua cabeça. E isso acontece com todo mundo. Na família. As pessoas sabem que você se converteu ao cristianismo. Aí daqui a pouco começa a te colocar à prova. Ah, me explica isso aqui. Como é que o pastor faz com o dinheiro lá na sua igreja? Porque todo mundo fala que pastor é ladrão. Aí começa aquele inferno. Fuja, meus irmãos. Às vezes, a mesa dos escarnecedores está dentro da nossa casa. O próprio Jesus falou isso. Ah, meus pais, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do meu Deus. Fica atento, meus irmãos. Você não precisa justificar nada. Não tem necessidade. Vamos gastar o nosso tempo com o que realmente vale a pena. Quando ele finalmente falou, ele falou com Deus. Depois que o peito dele começou a explodir, a ira começou a se acender, ele abriu sua boca e falou com Deus. Olha lá no versículo 4, coloca por favor.
E ele começa a falar com Deus: Senhor, mostra-me o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Ele não abriu a boca dele para mundano, ele não abriu a boca dele para quem é perverso, ele abriu a boca dele para o Senhor. Nem tudo você tem que falar para as pessoas, não, fale para o Senhor. Você não tem que abrir a sua boca e compartilhar. Eu vou compartilhar, aí o Senhor é o último a ficar sabendo da sua boca. Abra a sua boca, fala com o Senhor. Deus, eu estou, por mais que o Senhor sabe, abre a sua boca, fale para o Senhor, compartilhe com Deus. A gente perde muito tempo. Quem aqui nunca deu uma manota e falou, não, e agora? E não dá nem para pegar a palavra. Falou, já era. Aí você perde aquele tempão, calçando a cara, chega para a pessoa, você me perdoa em nome de Jesus? Não, eu não queria falar aquilo. E a pessoa dá um de durona e aí? Entende, meus irmãos? Nem tudo você tem que ficar falando para os outros, não. Aprenda isso em nome de Jesus. Ele diz, mostra-me, Senhor. Ele tinha tudo para compartilhar tudo com todo mundo, mas ele se abre com o Senhor. Quanta sabedoria, meus irmãos. E nós podemos aprender que o que dizemos é sempre de vital importância. Podemos pecar tanto nas posturas como nas palavras. A língua pode ser um instrumento mortal, meus irmãos. Mortal. E nós estamos falando sobre a mesa dos escarnecedores, mas isso pode ser usado aqui dentro também. Precisamos saber conversar uns com os outros. Ninguém, igreja nenhuma, tem o direito de maltratar ninguém. Nós temos que saber conversar uns com os outros, sabe disso? Tratar bem as pessoas. Precisamos saber conversar uns com os outros. Paulo diz para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4:5, ele fala para Timóteo, para ele ser moderado em tudo. Você sabe o que é ser moderado? É saber o que você fala, pensar antes de falar. Eu admiro tanto gente que fala pouco, aquela pessoa caladinha, aí na hora que ela abre a boca, você fala assim, nu, olha, que sabedoria, que sabedoria. Em Filipenses 4:5, Paulo ele pede para que a nossa amabilidade seja conhecida por todos, que todos saibam que você é uma pessoa amável, temperada, moderada, uma pessoa que não sai falando mal dos outros. Ninguém tem o direito de maltratar ninguém. Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta não é contra o homem, a nossa luta não é contra os seres humanos. Podemos aprender também que nem sempre você tem que falar. Tem situações que é melhor ficarmos em silêncio do que dizermos coisas as quais possamos nos arrepender. Até mesmo verdades. Pastor, mas a verdade tem que ser dita. Eu sou sincero, eu falo mesmo porque é verdade. Mas o que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 25, versículo 11? Gostaria que você lesse junto comigo. Provérbios 25, 11. A palavra proferida no tempo certo é como maçãs de ouro incrustadas em uma escultura de prata. Ou seja, vale muito. A verdade dita na hora certa. Nem toda verdade é para ser dita imediatamente. Quer ver um exemplo no velório? O camarada morrendo de angústia porque perdeu a mãe, aí você vai lá no velório e fala, sua mãe era gente boa demais, né? Vai fazer uma falta. Tem coisa melhor a gente ficar calado. Tem coisa é melhor você abraçar e falar, meu irmão, olha, Deus sabe todas as coisas. Palavras nessa hora mais estragam do que ajudam. Em situações assim é melhor você só abraçar, não precisa falar nada não. Ó, eu estou aqui, ó. Eu vejo tanta gente falando tanta abobrinha no velório. Não está falando, meu irmão, vai embora. Não. Se eu tivesse no lugar daquela pessoa que estava lá no caixão, eu falava, para. É verdade, meus irmãos, misericórdia. O silêncio tem o seu valor.
E a forma de falar também tem o seu valor. Às vezes nós estamos cobertos de razão, mas a forma em que nós falamos, você joga uma alma no lixo. Você perde a razão, porque a forma em que você fala tem valor, meus irmãos, na forma em que nós falamos. Amém, meus irmãos? Tudo isso vai fazer você perder tempo para ir lá e restituir, e conversar, e nós não temos tempo para essas coisas. Amém? Glória a Deus. E o nosso último exemplo, Mateus capítulo 11, versículo 29. Jesus, ele pede também para nós aprendermos com ele. Olha que lindo que Jesus fala, olha. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Meu Deus. Vamos aprender com o Senhor a sermos mansos e humildes de coração. E quando Jesus ele fala em ser manso e humilde, ele contrasta com o jugo da lei. A lei mandava apedrejar, e Jesus pede para nós sermos mansos e humildes. Gente, Jesus, ele é maravilhoso. Enquanto nós, às vezes, carregamos dentro de nós resquícios da antiga aliança. Quando uma pessoa erra, nós construímos um tribunal dentro de nós, e nós começamos a julgar aquela pessoa. Você errou. Nós fazemos isso. Nós não julgamos conforme a João capítulo 7, versículo 24. Nós julgamos conforme a nossa justiça. Nós não julgamos segundo a reta justiça de Deus. Ou seja, injustos querendo fazer justiça. Aí nós perdemos tempo. Podemos aprender também que não devemos nos apressar em compartilhar nossas angústias, mesmo que sejam com pessoas piedosas. Às vezes Deus está querendo que você espere. Eu estou tão angustiado, eu vou lá contar para a irmã Ângela. Calma, ora ao Senhor, não se apresse. Talvez você está querendo compartilhar uma angústia e o Senhor está chegando com a provisão. Não é verdade, meus irmãos? Vamos ficar atentos, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Fale com Deus, fale com Deus, em nome de Jesus. Eu vou antecipar aqui, meus irmãos. Segundo, considere a brevidade da vida. Nos versículos 4 e 6, o diálogo de Davi com Deus é muito edificante. Note, meus irmãos, que de um lado, o reconhecimento de uma vida que é passageira, e do outro lado, a frustração de uma vida breve. E o versículo 5 expõe essa realidade, que a nossa vida não passa de alguns palmos. Pare e pense. A duração da vida pode ser medida em centímetros. É claro que isso é de um cunho poético. Não é que a sua vida é um palmo assim. Talvez o poeta ali, ele foi generoso. Talvez a nossa vida não é um palmo. Talvez a nossa vida não passe de 10 centímetros. Nós estamos envelhecendo, graças a Deus por isso. Não é verdade? Graças a Deus por isso. Mas a nossa velhice tem que apontar para a eternidade com Deus. Não seja ambicioso, não vive essa vida sua louca corrida aí, porque de uma hora para outra o Senhor pode pedir seu fôlego de vida aí, meus irmãos. Fica atento em nome de Jesus. Amém? Versículo 4 e 5. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deixa aos meus dias o cumprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. E no versículo 6, meu Deus, sim, anda para lá e para cá com uma sombra, em vão se agita, amontoando riquezas, sem saber quem ficará com ela. Meu Deus, é falta de sabedoria não considerar que você é frágil.
Davi, ao considerar a brevidade da vida, aprendeu pelo menos 2 lições que o ajudaram a prosseguir sem desesperar. A primeira, são 2 lições só, meus irmãos, para a gente finalizar. A primeira lição: o tempo que temos para viver, por mais breve que seja, não é fruto de acaso ou acidente, mas nos foi dada pelo próprio Deus. Não é por acaso que você está vivendo aí, chegou aos 40, aos 50, aos 60, está chegando aos 70, não é por acaso, é determinação de Deus. É determinação de Deus. Ninguém morre muito cedo nem muito tarde, todos partem ao seu tempo, e a Deus devemos prestar contas do tempo que nos é dado. Devemos, pois, vivê-lo para a sua glória. E a segunda lição: curto é o tempo que temos para viver nessa terra. Cada instante dessa existência deverá ser dedicado para o nosso relacionamento com Deus. Afinal de contas, a eternidade com Deus é uma realidade. Você está preparando a sua vida para viver uma eternidade com o Senhor? Ou nós estamos preparando a nossa vida para viver uma eternidade longe do Senhor? Isso é muito sério. Isso é muito sério, meus irmãos. No versículo 7, Davi, ele conclui: mas agora, Senhor, hei de esperar, a minha esperança está em Ti. O Senhor precisa ser a sua única esperança. A única certeza que o homem, e quando eu falo homem, a mulher está incluída, a única certeza que nós temos é que nós morreremos. Essa é a única certeza. E ao fecharmos os nossos olhos nessa terra, nós precisamos abrir no céu, olhar o Senhor ao nosso lado, assim como aconteceu com Estevão. Estevão, a ponto de morrer, ele olha e fala: eis que vejo os céus abertos. Eu vejo Cristo à direita de Deus Pai. É isso que está reservado para nós. Vamos viver uma vida em prol do reino de Deus, meus irmãos. Conclusão: esse Salmo 39 nos coloca diante da nossa própria fragilidade e brevidade. Como fio de fumaça, a nossa vida se esvai. Mas cremos que a soberania de Deus se manifesta em todas as coisas. Somos pó e ao pó retornaremos, cedo ou tarde. Essa verdade absoluta nos humilha e nos leva a depender de Deus e nos faz olhar para Ele como nossa única esperança. Que possamos ser motivados pelo Evangelho e nos preparar para a eternidade que nos espera. Eu te convido a ler o último versículo de hoje, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, meus irmãos. Eu já peço para vocês colocar de pé para a leitura desse último texto. Obrigado, Senhor. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Irmãos, existe uma vida para se viver depois dessa vida aqui. Existem canções que falam que isso é um ensaio e tanta coisa. Eu sei de uma coisa: não vai terminar com a morte. Nós precisamos preparar nossa vida realmente para encontrar com o Senhor. Essa palavra que eu trouxe hoje para a igreja bateu demais em mim, porque eu vivi um período da minha vida correndo atrás de tantas coisas, preocupado com todo mundo, preocupei com tanto de pessoas e eu não me preocupei comigo mesmo. Eu convido a você a olhar para você hoje, avaliar como que está a sua vida, porque cedo ou tarde, esse sopro vai ser dado ou vai ser recolhido.
nós esvaímos como fumaça. Valoriza em nome de Jesus esse tempo que você acha que tem, sendo uma pessoa feliz. Escolha ser uma pessoa feliz. Escolha ser uma pessoa que vai trazer felicidade para o próximo. A vida é curta demais, meus irmãos. O problema é que nós não acreditamos nisso. Só acreditamos quando a doença chega e bate na porta assim, da nossa casa. Aí de repente você não vai poder ver seus filhos crescerem, ou não vai contemplar os seus netos. Que essa palavra ela vem te confrontar, principalmente os jovens. Principalmente os jovens, porque o jovem não pensa nessas coisas não. Não pensa que a vida vai passar e passa. Passa. Em nome de Jesus. Vá para casa pensando sobre isso, sobre o quão frágil você é. Nós passamos 8 horas dormindo, tem gente que passa 6, 5. É um tempo dormindo que você apaga, que você não engole a sua língua, que você não morre. É estranho. E é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos zela. Ele quem nos vela. Tem gente que vai para atravessar a rua, vai para os dois lados, na hora que dá o primeiro passo, o cara vem blum. Tem gente que morre, está sentada, morre. A morte não é o fim, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Deus, que essa palavra venha entrar em nossos corações e que nós possamos, Deus, colocá-las em prática, meu Deus. Deus mostra para esse povo, Deus mostra para nós, assim como o Senhor mostrou para Davi que ele era como um sopro, que ele era frágil, Deus. Que nós possamos viver esse curto período de tempo nessa terra, vivendo para o Senhor, falando do Senhor, experimentando a Tua bondade, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos parar de desperdiçar o nosso tempo, para que nós possamos viver para o Senhor, meu Deus, com qualidade de vida, com zelo, meu Deus, em nome de Jesus. Ensina-nos a viver uma vida abundante no Senhor, oh Pai, em nome de Jesus Cristo, e que nós possamos viver o melhor do Senhor aqui nessa terra. Abra o nosso entendimento, meu Deus, abra o entendimento da Tua igreja, meu Pai, para que nós possamos compreender a Tua vontade e os Seus propósitos para as nossas vidas. Deus, nós precisamos tanto que o Senhor nos ajude. Carecemos do Seu favor e da Sua bondade sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, ensina-nos a viver, ó Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus, que possamos aprender, Deus, que a vida é algo que o Senhor nos deu para nos aproximar de Ti, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Pai, a continuar até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Pastor Magela, vem cá, abençoar a igreja. Eu quero chamar aqui a Luana. Vem cá, Luana, em nome de Jesus. Nós vamos orar pela vida dela, que amanhã ela faz... Quantos anos, Luana? 29 anos. É uma criança. Vamos orar por ela, em nome de Jesus? Louvado é o nome do Senhor. Vamos orar pela vida dela? Eu quero chamar alguém aqui, uma mulher, para orar por ela. Posso? Irmã Ana Paula, posso te chamar para você orar por ela? Vem cá orar por ela, minha filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço pela vida da Luana, Pai, se eu posso acrescentar os anos de vida e saúde dela, Pai, na presença do Senhor, Pai, fazendo com que ela te obedeça, tema a Ti, Deus. Em nome de Jesus, apresenta a família dela em Tuas mãos, Pai. A vida dela de oração, Pai. Que seja feita a vontade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, né, irmãos? Maravilhoso. Como Deus falou com a igreja nesta noite. Bom, eu percebi isso, né, irmão? E recebi a palavra em meu coração, né? Espero que todos tenham recebido também, né? Vamos para a nossa casa descansar
e apreciar uma semana maravilhosa a partir de amanhã, em nome de Jesus, né? Então todos façam assim com a mão para receber a bênção em nome de Jesus, né? Que a paz, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja em cada coração, hoje, sempre. Amém? E vamos em paz e até o próximo culto em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor.